pessoal, sejam todos bem-vindos ao Super Cérebro Cast. Cada episódio traz informações novas, diferentes. O Super Cérebro é uma metodologia onde nós desenvolvemos habilidades cognitivas e socioemocionais. É uma rede de franquias de educação e neurociência. Na verdade, uma das maiores redes de educação que temos no Brasil, a que mais cresce. Temos mais de 300 franquias no Brasil todo e é um motivo bom para você conhecer o nosso trabalho. Sempre há uma sede própria, uma franquia próxima de você. Então, agende a sua aula experimental, gratuita e vem conhecer o Super Cérebro. E hoje eu tô com uma pessoa que ela foi muito bem recomendada para esse podcast e é algo que a gente precisa muito entender, principalmente quando a gente quer empreender um negócio. Todos nós queremos empreender e o Super Cérebro traz e proporciona isso para todos vocês como franqueados, abrindo as suas franquias, tendo seus próprios negócios. E ela é uma especialista em marketing. Ana Almeida, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada, muito boa tarde. Obrigada, doutora Renata, pelo convite. Fico muito feliz. Um agradecimento especial ao meu grande amigo, meu ídolo, na verdade, né? Eu amo o William Borghetti. Muito obrigada pela indicação, pela grande recomendação aí. Fico muito feliz. E, enfim, vamos bater um papo aqui sobre marketing e ver de que forma a gente pode colaborar com todos esses empreendedores aí que estão no mercado, né, querendo empreender ou já empreendendo e precisando se posicionar, vender mais, divulgar melhor seus negócios. Verdade, o William Borghetti já esteve aqui conosco, né, e ele fez grandes recomendações. Inclusive, quem não assistiu o podcast dele, assista, porque ele fala da Ana no meio do podcast, Ana. Olha, eu vou tirar esse corte, viu, gente? Eu vou tirar esse corte e colocar nas minhas redes, porque isso é realmente um depoimento de excelência. Isso mostra a credibilidade do seu trabalho, né? Obrigada. A Ana, ela é especialista há mais de 25 anos na área de marketing e criação de infoprodutos, é isso? Exato. Trabalha com grandes empresas, agências, grandes veículos de comunicação e tem uma vasta experiência nessa área. Verdade, eu comecei lá no tempo do Kotler, né? Eu costumo dizer que na minha época não existia o digital. A gente começou aprendendo Kotler em 1994, eu iniciei minha faculdade aqui no Mackenzie, e naquela época não tinha o mundo digital, eu fui pro offline, trabalhar em veículos de comunicação, agências de publicidade, né? Eu sou da época que a gente era apaixonado pelas propagandas criadas pelo Washington Oliveto, então eu sou de uma época um pouquinho antes, mas em 2018 eu entendi que o mundo realmente estava mudando e eu precisava me atualizar. E eu achei que eu precisasse fazer uma transição de carreira, né? Não é que não fiz, mas eu fiz dentro da minha própria área. Porque, efetivamente, quando você passa do offline para o online, você tem que fazer uma atualização enorme, né? Muda o tempo todo, né, Ana? Em relação a ferramentas e meios, tá, né? Eu descobri, né, não faz muito tempo, que eu não fiz uma transição de carreira, eu fiz uma atualização de carreira, porque os conceitos de marketing, de vendas, tudo aquilo que eu aplico desde lá da época da minha faculdade, há mais de 30 anos, isso permanece, isso continua como era antes, né? A gente está falando aí de pessoas. Marketing não é sobre negócios, né? Principalmente sobre pessoas. Ele tem como consequência resultados de negócios, né? Quando a gente fala de comunicação, a gente fala principalmente de receptor da mensagem. Então, quem é mais importante nessa estrutura toda, realmente são as pessoas que estão do outro lado da linha. Então, todo esse processo que a gente desenha de divulgação, de marketing, de vendas, ele é feito para pessoas e por pessoas. Então, essa é a nossa grande revolução e é aí que eu comecei a me especializar nessas novas ferramentas no digital para poder continuar atuando na minha área, que é uma área que eu sou apaixonada, que é por transformar ideias, transformar produtos, serviços em resultados, tanto para quem consome quanto para quem oferece. Nossa, que aula, hein? Olha, e apenas foi na primeira pergunta. Ana, e me tira uma dúvida. A gente sabe que o comportamento do consumidor mudou muito
com a inteligência artificial, com essas novas ferramentas, e muitas vezes fidelizar uma marca requer desafios. Se é que a gente pode dizer que hoje a gente consegue fidelizar uma marca, quais são esses desafios? Você enxerga isso? Na verdade, nós temos vários desafios e eu acho que não é de agora, sabe? Eu acho que é sempre. Nós sempre tivemos desafios de vender uma marca, de posicionar uma marca, mas o grande desafio é em relação ao entendimento do comportamento das pessoas. O comportamento das pessoas mudou muito ao longo dos anos, né? E ele ficou frenético, né? Hoje o que a gente fazia em um mês, a gente tem que fazer em um dia, às vezes. Eu tenho clientes da área de mentoria, desenvolvimento de negócios, lançamento de infoprodutos, que eles me chamam a cada 5 minutos para resolver uma questão que em outros momentos, em outros tempos, a gente demoraria uma semana, um mês para colocar isso na pauta. Então, tudo está muito dinâmico e se adaptar a este mundo, a essa nova demanda, é realmente algo desafiador. A gente tem que entender o comportamento das pessoas para poder criar um bom envolvimento, um bom posicionamento e vender não só uma marca, porque uma marca nada mais é do que a representação de uma pessoa, ou de uma ideia, ou de um conceito, né? Do que simplesmente falar de uma marca como algo estático, né? A gente está falando de conexão. O posicionamento ele tem a ver com conexão. Na minha mentoria para desenvolvimento e lançamento de infoprodutos, de negócios digitais, eu trabalho 4 pilares. O primeiro deles, não por acaso, é o posicionamento. Porque se a gente não sabe quem é, a gente não sabe como a gente quer ser percebido, a gente não tem percepção, né, e entendimento do que a gente representa, a gente não tem como passar isso para o outro. Então, o grande desafio no começo da construção é o posicionamento. Depois vem o público, depois conteúdo, depois marketing e vendas, que estão juntos, né? Eu até, de propósito, as pessoas às vezes me perguntam, por que não 5 pilares, né? Porque o marketing e vendas, eles estão juntos, né? Se você só divulga sua marca e não diz para o seu cliente, para o seu aluno, o que ele faz com isso, né? Com essa informação que você está passando para ele não vai fazer nada. Então, você não vende. Então, o marketing, ele está casado com vendas e ele precisa estar dessa forma. De vez em quando a gente vai ter um date com as amigas. Beleza, vamos falar só de um conteúdo de informação, conteúdo educativo. Mas o comercial tá ali, ela ficou lá em casa, tá guardadinho ali esperando a gente voltar, entende? É um casamento para a vida inteira, né? E quando a gente percebe isso, a gente começa a trabalhar o marketing com mais estratégia, né? Porque trabalhar com estratégia é você trabalhar com um porquê, trabalhar direcionado para alguma coisa, para algum resultado, seja ele a criação, o aumento de seguidores, conversão de vendas, enfim. Aí a gente vai estruturar de acordo com o objetivo de cada cliente, de cada negócio. Legal. E Ana, isso você está falando, eu estou pensando. Então, o marketing, ele não seria o primeiro pilar, porque eu tenho que ter um bom produto. Né? Na hora que você falou, eu tenho 4 pilares, eu tenho o produto, depois, aí você foi indo e colocou o marketing sendo o último produto ali, né? O seu último pilar. Então, se eu não tenho um bom produto, se eu não tenho o que oferecer, talvez o meu marketing pode ficar fragilizado. Ele acaba sendo momentâneo. Ele deu certo naquele momento, mas eu não consigo dar continuidade. Exatamente. O marketing vendas, ele tá por último, porque ele é o porquê para construir tudo isso. Construir uma marca, construir um negócio. Então, ele é consequência, né? Então, você precisa primeiro ter um bom posicionamento estratégico, ter a sua identificação de quem você é, como é que você quer que as pessoas te percebam, o que você entrega de diferencial. Você tem que conhecer muito o seu público, né? Ontem, por acaso, eu estava numa mentoria com uma cliente e a gente estava bem na parte da estruturação do público, né? A gente não é só como era antigamente, que a gente dizia, né? Que era renda, idade, sexo, é isso, né? Gênero, é isso. Não, a gente tem que entender o comportamento desse público. Mudou o perfil. Mudou, não o perfil. A gente precisa cada vez mais se aprofundar em quem é esse público. Na nossa época, lá atrás, quando eu comecei, também era necessário você conhecer muito bem o público, mas
o público se comportava de uma forma um pouco mais uniforme, né? As pessoas acordavam, iam para o trabalho, almoçavam, voltavam para casa, cuidavam dos filhos, dormiam, né? Hoje não. Hoje era algo programado. Era algo mais sistematizado, né? Sim. Então todo mundo seguia mais ou menos a mesma rotina. Hoje não. Hoje você tem pessoas assim com rotinas totalmente diferentes, né? Por isso que a gente diz, a gente tem que criar avatar. Então dentro do meu público, você vai ter o público que, na verdade, precisa se desenvolver, aprender mais, né? Quer aprender neurociência por uma questão de aplicação na comunicação, alguma coisa nesse sentido, porque ele é um empreendedor ou ele trabalha com alguma coisa que requer esse aprimoramento, esse desenvolvimento dessa habilidade da comunicação, assim como a gente vai ter aquela pessoa que vai querer trabalhar neurociência para fazer um concurso público, para participar de uma banca, né? Então, e o comportamento de ambos são diferentes, porque são perfis diferentes. Um sai de noite, outro não sai, um faz atividade física, o outro não pratica. Talvez com um eu consiga falar só no final de semana, com o outro durante a semana. Você entende? O que aconteceu agora também foi uma mudança enorme. Por isso que a gente, às vezes, quando começa um processo de posicionamento com o cliente, a gente segmenta tanto, a gente vai ali, a gente tenta nichar o máximo possível, não para excluir, mas para eu começar de algum ponto, né? Então eu vejo que muitas pessoas dizem, quando a gente quer nichar, elas dizem assim, mas eu vou ter que escolher entre uma coisa ou outra. Não, eu estou pedindo só para a gente priorizar neste momento uma única coisa. Isso é difícil, não é? É difícil, porque não envolve só a estratégia, o marketing, vendas, porque isso envolve inclusive a mentalidade, né? A nossa mentalidade, inclusive a mentalidade empreendedora, que é algo onde nós somos ainda bebês, né? Você falou, né, que a gente está aí com cada vez mais pessoas querendo e tendo que empreender, o mundo está mudando nesse sentido, mas nós não fomos criados para isso. Eu não fui criada para isso, né? Eu fui criada para entrar na faculdade, entrar numa empresa, de preferência permanecer nela durante 25, 30 anos, aposentar. A gente nem pode mais se aposentar, né? Então, assim, o mundo mudou, né? O mundo mudou, os comportamentos mudaram, as pessoas mudaram. Então, se as pessoas mudam, se o comportamento muda, tudo que gira em torno de pessoas muda também. Inclusive o marketing e vendas. É por isso que a gente hoje tem muito mais trabalho, é muito mais trabalhoso a gente trabalhar com marketing e vendas do que era antigamente. Né? Antigamente, uma propaganda na novela das 9, a novela 3, funcionava super bem. Você colocava ali, a W Brasil fazia o comercial, colocava na novela 3, nossa, vendia que era uma beleza, né? Não tinha nem muito trabalho. Modo de dizer, né? Óbvio que era muito trabalhoso. Agora não, né? Agora você tem que ter a criatividade de antes, mas com a estratégia muito bem detalhada. E isso dá trabalho. E quando dá trabalho, o empreendedor trava, porque isso não faz parte do dia a dia e nem da formação dele. Então, um dos meus desafios como mentora de empreendedores é ajudá-los a construir essa mentalidade também. Não é só falar de processos. Por isso, quando eu faço a parte de construção de posicionamento, eu falo com eles sobre como ele se percebe, como é que ele se entende como empreendedor, se ele é mais executor, se ele é mais comunicador, né? Uma pessoa muito executora, ela não sabe delegar, então como empreendedora ela tem que mudar. E aí você vai construindo esse caminho com quem você está dando mentoria. Exato. E você percebe, Ana, que os jovens têm buscado muito essa questão de ser empreendedores. Eles querem Antigamente é o que você falou, as pessoas se formavam, entravam dentro de uma empresa, ficavam lá 20, 25 anos, se aposentavam ali dentro. A gente percebe que o jovem hoje não tem essa mentalidade. Ele quer ser um empreendedor, ele quer ser um inovador. Quais os erros que esse jovem pode cometer ou que isso não é muito adequado nesse novo ramo de empreendedorismo? Eu acho que o primeiro é de achar que ser empreendedor é ter liberdade, né? Acho que esse é o primeiro desafio, gente. Vocês escutaram isso? Exatamente isso. Porque a gente acha que você acaba sendo empreendedor, eu vou conseguir fazer os meus horários que eu quiser,
Vou trabalhar a hora que eu quiser. Nômade digital. Você nômade digital. Nossa, gente, era meu sonho, né? Eu fico pensando assim, tá, vou ser nômade digital. Que horas que eu vou ser nômade digital mesmo? Porque assim, ó, eu trabalho de segunda a segunda, eu atendo mentorado 10 horas da noite, sábado e domingo. Então, assim, não tenho tempo para parar. O empreendedor não consegue falar comigo às 3 horas da tarde, né? Ele fala comigo às 10 horas da noite, às 9 horas da noite. Ontem eu atendi um mentorado, pasmem, né? Porque ele tinha uma atividade para fazer, ele estava bem envolvido no processo, ele começou a me chamar para tirar dúvidas às 10 da noite. Eu, no meu modo executor de ser, eu falei para ele assim, eu vou te mandar um link do Meet, você entra e a gente conversa. Ficamos até meia-noite conversando. E eu acredito. Então, assim, ó, gente, não existe essa coisa de liberdade no empreendedorismo, tá? Isso é falácia, né? Na verdade, a gente tá aí querendo construir uma realidade que não existe. E o jovem quer muito essa questão da liberdade, né? Mas a liberdade, ela tem o ônus e o bônus, né? E o empreendedorismo, ele traz uma necessidade muito grande de concentração, de envolvimento, né, de trabalhar a gestão, de conhecer a gestão, não só na parte que você fala sobre gestão de pessoas, financeiro, mas marketing, vendas, atendimento ao cliente. Aquele empreendimento é responsabilidade sua, do empreendedor, do empresário. Então, você tem que ter uma mentalidade empreendedora. Eu costumo indicar para todos os meus mentorados, para todo mundo que quer empreender, um livro chamado O Mito do Empreendedor. Ele fala justamente sobre essa dificuldade de você mudar a mentalidade de um executor, de uma pessoa que é aquele operacional, que diz assim, vou largar a caneta aqui às 18 horas e não vou trabalhar mais. Isso existe no mundo corporativo e olhe lá. Né, porque eu nunca fui do tipo que derrubou a caneta às 18, mas enfim, é muito mais fácil do que quando você tem um compromisso do resultado, porque não é só compromisso com o resultado financeiro, é o compromisso com o resultado daquela pessoa que você está atendendo, principalmente quando o seu negócio é na área de serviços, né, quando você está prestando serviço. Que é muitas vezes o que a gente faz no Super Cérebro. Né, o nosso trabalho com o Soroban, com os jogos de tabuleiro, é uma prestação de serviços ali. Exato, e você tem um compromisso de fazer aquela pessoa ter o resultado, a transformação que você prometeu, né? Até porque isso faz parte do marketing. Se você tem resultado, você tem prova social. Se você tem prova social, você tem retorno e indicação de outras pessoas. Você tem o aumento da sua credibilidade, você constrói sua autoridade através do resultado do outro. Então, quando eu atendo meu mentorado às 10 da noite, é pelo meu compromisso com ele, mas também pelo compromisso com o meu negócio. Porque também você quer que ele dê certo. Óbvio, com certeza. E uma boa estratégia de marketing, você falou da indicação, acho que seria né, a indicação, porque eu indico o que eu gosto e o que deu certo pra mim. Claro. Geralmente as pessoas são assim, ainda nós somos humanos em alguns pontos. Quais mais estratégias que você disse que seria adequada para o marketing digital? Bom, ou que você sugeriria aqui para nós? Depois que você tem um posicionamento claro e sabe quem é o seu cliente, conhece muito bem aquele cliente, né, dorme com ele, né, você tem que dormir com ele, saber o que ele faz de manhã, de tarde, de noite, você tem claro aonde ele está. Né? Esse é um outro erro do empreendedor, das pessoas que querem trabalhar no digital, que é não entender onde o seu cliente está e muitas vezes optar pela rede social através do seu gosto pessoal. Ah, mas eu uso o Instagram, então eu vou anunciar, vou fazer todo o meu trabalho em cima do Instagram. Às vezes seu público não está lá. Se seu público é um público jovem, provavelmente ele vai estar no TikTok. Né? Mas como é que eu caso o TikTok, que hoje é uma rede um pouco solta demais, vamos dizer assim, e que a gente não trabalha ads ali, não tem um trabalho muito firme de ads, é mais orgânico, como é que eu junto isso com outra rede que seja um pouco mais estruturada, como um Facebook, um Instagram? Como é que eu entendo isso? Entendendo, inclusive, quem é seu público primário, quem é o público secundário, porque não necessariamente quem compra um curso, né, de neurocomunicação, de neurociência, enfim, não necessariamente ele é o público decisor, né? Então, um exemplo disso, eu estava falando outro dia com outro mentorado da área de português. Ela é professora de português. Só que ela é professora de português para adolescentes, bem o público do William.
esse público é quem decide o professor. A mãe e o pai só atesta e paga. Mas Diferente de uma criança decide, pequena. diferente de uma criança pequena, que daí o decisor de compra é o pai e a mãe. A criança nem se envolve no processo. Então, essa clareza do público, ela vai te ajudar a entender quais são as estratégias comerciais e de marketing do seu negócio. Que legal. E aí você estava falando, né, nessa questão de a gente pensar quem é esse público, tá? E eu tô querendo empreender. Por exemplo, nós estamos aqui com o Super Cérebro, é uma rede de franquias já estruturada, onde nós temos mais de 300 franquias. A gente tem uma metodologia, muito mais fortalecida. E pensando numa questão de franquia, Ana, isso favorece, então, o marketing, porque você já tem algo que já foi testado, validado, que tem uma marca. Então, ser um franqueado hoje é algo bom? Com certeza, ele encurta um caminho. É como o tráfego pago no marketing digital, né? Você fazer tráfego pago vai te trazer muito mais velocidade de resultado e direcionamento do público. A franquia, você também já começa porque você ser franqueado, você já recebe um pacote pronto, né? Sim. Tá pronto ali. A estrutura, eu já sei quem é meu público, eu já sei quem é que compra, tem experiência de outros franqueados. Eu tenho uma rede de pessoas que estão ali vivendo a mesma situação que eu e que é um grande mastermind, né? Que eu acho que é outra dica, né, que eu dou para quem é franqueado, assim, utilizar mais essa rede, né, porque o mastermind, esses grupos de grandes mentores, né, de grandes mentorias, o grande diferencial é você usar a experiência do outro para não precisar passar por um determinado problema. Nossa, nós falamos tanto isso, Ana. Então, o franqueado, ele tem essa vantagem enorme. Eu participo de uma mentoria, né, com o meu mentor, que é o Samiraj, um dos meus mentores, além do William Borghetti, né, gente? O Samer, ele tem uma grande mentoria com grandes empreendedores, pessoas que estão hoje num momento muito bom de posicionamento de mercado, mas são pessoas que ainda querem crescer. E para isso, às vezes não adianta você contratar um monte de curso, fazer um monte de curso. Às vezes você precisa trocar, se conectar com outras pessoas que têm as mesmas necessidades e desafios que você tem. Então, acho que a franquia, ela te dá esse suporte, né? Um suporte que quem está começando, se eu pego um mentorado meu que está começando o negócio agora, igual a nutricionista que eu atendo, né? Uma nutricionista jovem, recém-formada, mas que teve já muita experiência de pós-graduada no Einstein e tudo mais. Ela tem uma estrutura, mas ela ainda ela não tem experiência nenhuma, né? A vivência dela, ela tem que percorrer. Como é que ela faz para transitar nesse processo, né? Ela tem que contar com a experiência do outro, por isso que ela veio para a mentoria, né? Eu quero diminuir meu caminho, eu posso aprender sozinho? Posso, porque ela é jovem, ela tem muito mais facilidade de entender o meio digital do que eu, por exemplo, com 50 anos. Mas ela não tem a minha experiência do conceito de marketing e vendas que você não aprende no livro, você aprende na vivência, né? Perfeito. Uma das perguntas que ela me fez ontem como é que é melhor eu atender meu cliente? Eu passo a proposta para ele, o que eu faço, né? Então, assim, você vê que a pessoa tem o conhecimento técnico da função dela, do trabalho dela, mas ela não tem a vivência. Então, quando você trabalha numa franquia, você tem o diferencial de já ter a vivência de pessoas que abriram suas franquias há muito mais tempo do que você, né? E os desafios já foram superados. Já foram superados, né? E cada um traz uma história, cada região tem que adaptar uma situação. Então, essa troca é muito importante. E aí a gente tem, você falou da nutricionista, né? Muitas vezes a gente tem aquela imagem que o número de seguidores é convertido em clientes. E sabemos que nem sempre isso é possível. É fato. Às vezes você tem milhões de seguidores, mas você não tem clientes. Como é que a gente converte seguidores em clientes, então, Ana? Esse é um grande desafio, né? As pessoas dizem assim, eu quero ter muitos seguidores, né? E o seguidor é que vai me trazer clientes. Óbvio, quanto mais seguidores você tiver, teoricamente é melhor. Só que se esse público não for um público limpo, um público, né, que esteja de acordo com o seu posicionamento e com a sua intenção de venda, de compra, ele não vai te trazer resultado. Né? Eu tenho clientes que têm 10 mil seguidores, mas esses 10 mil, a maior parte dos seguidores dele vem da área pessoal.
Então, não necessariamente são pessoas que vão comprar o serviço dele. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a construir conteúdo que seja direcionado ao foco do comercial, para que ele comece a atrair clientes que estejam mais focados naquilo que ele precisa. Então, a gente começa a fazer uma seleção, porque é natural, né? O seguidor é aquele que, quando você começa a falar de um conteúdo que não interessa para ele, ele vai sair, né? E eu digo assim, perder seguidor não é ruim, né? Perder seguidor que não tem a ver com o seu posicionamento é ótimo. Ele abre espaço para quem realmente quer te ouvir, até porque, assim, no orgânico, as redes entregam o quê? 5 a 10% de entrega. Então, se você tem 1.000 seguidores, ela vai entregar para quanto? Para 50, 100 pessoas? Para eu conseguir atingir todo mundo, eu tenho que ir para o tráfego. Então, assim, acho que é um processo, o número de seguidores, ele só começa a contar quando você realmente tem validado seu posicionamento, seu conteúdo, e quando a pessoa está ali para escutar aquilo que você tem para dizer. A transformação que você pode oferecer para ela, seja através de um infoproduto, de um serviço, de um produto. E essa transformação, ela acontece aos poucos, Ana? Ou porque às vezes a gente vê, assim, pessoas que crescem de uma forma muito rápida, muito abrupta, e nem sempre é fácil manter isso tudo. Então, adequando a sua mentoria com esse crescimento rápido, isso é positivo? Depende, né? Tudo depende. Se for um crescimento rápido, comprando o seguidor, não, é péssimo. Eu tive mentorada já, que me perguntou, e se eu comprar seguidores? Não, né, querida? Não. Até porque hoje em dia você tem como verificar se tem seguidores falsos ali, né? Se teve compra de seguidores. Aquilo empobrece tua rede, né? É melhor você ter 100 fãs do que 10 mil seguidores. 100 pessoas que efetivamente veem o teu conteúdo, que engajam com o teu conteúdo, que compram ou salvam o conteúdo que você distribui, que compartilha aquele conteúdo, do que você ter milhões. Eu, quando saí do mercado offline, das agências, dos veículos de comunicação, eu fiz uma limpa. A minha rede, o meu Instagram, ele tinha mais de quase 5 mil seguidores. Hoje eu tenho menos de 2, né? Mas por quê? Primeiro porque eu trabalho ela organicamente, porque eu nem tenho tempo de trabalhar ela do jeito que eu gostaria, né? Eu tô aqui pensando, tem cliente que tá me pedindo propósito, pedindo coisa, e, né, eu vou trabalhando em cima de agilizar tudo isso, porque eu tô... o empreendedor sabe, né? A gente troca a roda do carro andando, né? É isso que eu faço. Então, para mim, do jeito que tá, beleza. É esse o meu objetivo agora. Eu tô trabalhando outras frentes. Mas se você quer crescer no digital, você tem que unir o orgânico, o conteúdo orgânico, com o tráfego. O tráfego é que vai direcionar e acelerar o seu resultado. E também abordar diversas plataformas. Você falou no Instagram, do TikTok. A gente até nós fazemos cursos para os nossos franqueados, nós temos uma equipe de marketing. E a gente sempre fala, tem o LinkedIn, tem o Google Negócios, tem outras plataformas ali que você também tem que atingir. Para quem está começando, Ana, por onde você indicaria? Comece por aqui. Primeiro, definir qual é o seu objetivo no digital. Meu objetivo é ter muitos seguidores, é construir autoridade, ou é vender, né? O trabalho, esse o produto. Objetivo, primeiro ponto. Segundo ponto, definir muito bem o seu posicionamento. O que significa posicionamento? Se definir como você quer ser percebido, inclusive em relação aos outros players do mercado. E se fazer presente o tempo todo, Ana, se fazer também? Presente o tempo todo. Ou seja, postar nos stories, vídeos. Cada posicionamento nas redes sociais, ele tem um objetivo. Cada formato também. Então, por exemplo, para quem está querendo aumentar o número de seguidores, hoje o que mais dá alcance, consequentemente, aumenta a sua chance de converter em seguidores, são os vídeos, são os reels, vídeos curtos, né? E de preferência, como o William diz e me ensina sempre, são vídeos curtos, com uma thumb, com uma headliner, uma header bem chamativa, né? Geralmente que gere curiosidade ou que, né, cause aí algum tipo de gatilho mental, e ser o mais natural possível. Né? Tem gente, tem cliente que chega assim, não, mas eu quero aquele perfil assim, onde tem até um mosaico, né? Não, no segundo eu posto azul, depois azul escuro, azul claro, azul escuro. Não, gente, isso ninguém olha
Sua o seu paleta de cores. perfil. Não, ninguém olha. As pessoas vão ali no publicado ali, vão passando ali, vão dando o scroll ali, vão subindo e vão vendo o que está sendo publicado. Então, ninguém olha efetivamente, né, para o seu perfil. Então, o ideal é você focar na construção de autoridade e de um conteúdo de qualidade que fale com o seu público, que aumente o seu número de seguidores, mas também que leve ele para algum lugar, né? Porque assim, você precisa direcioná-lo para aquilo que você tem como objetivo naquela rede, naquele trabalho de marketing, seja ele offline ou online. E mais uma coisa, né? As pessoas dizem, marketing digital. A gente fala marketing digital, eu costumo dizer isso, né? Eu falo marketing digital para as pessoas entenderem que eu trabalho no marketing digital com redes sociais, com digital, e que não trabalho só com offline. Mas quando eu crio uma estratégia de comunicação, de marketing para um cliente, algumas vezes eu vou trabalhar com ele a construção de um mailing de clientes que não tem nada a ver com digital, que até posso usar no digital de outras maneiras, como subindo o público no tráfego, como criando uma ação de e-mail, alguma coisa assim, mas não necessariamente na estratégia do marketing digital tem só digital, né? E aí isso é outra coisa que a experiência de 30 anos no on e no off me permite, né? Entender qual é o momento do on, qual é o momento do off, e quando cada um se retroalimenta, como cada um se retroalimenta. Ou seja, precisa estudar muito esse marketing. Precisa, gente, precisa. Eu tô aqui, olha que eu sou uma curiosa do marketing, né? Eu vou buscando, vou assistindo vídeos e uma coisa que sempre eu acho importante, a gente colocar os resultados do nosso trabalho, ter depoimentos, né, de pais, de famílias que vivenciaram, eu tô falando do Super Cérebro, mas que vivenciaram essas experiências, porque pessoas se conectam com pessoas. Talvez esse também seria uma dica que você daria? Com certeza, e de preferência colocar isso dentro do dia a dia, da rotina do teu negócio. Vou te dar um exemplo. Eu, né, tô sempre atendendo uma pessoa atrás da outra, fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. O que eu faço? Ao final de cada mentoria, eu faço pelo menos 2 perguntas pro meu mentorado. Primeiro, qual o principal insight de hoje? Segundo, qual é a nota que você dá hoje para esse encontro? Quando ele dá a nota, ele já diz o porquê, né? Então, assim, com isso, eu consigo ter ali na gravação do encontro já um depoimento no final. Isso faz parte, porque se eu for esperar um dia, olha, você me manda um depoimento, ele não vai mandar. Olha, que legal. Ele não vai mandar. Isso tem que Você já faz na hora. Já faz na hora. Por isso que eu digo que o meu terceiro pilar da minha metodologia são processos. Por quê? Porque você pode ter um bom posicionamento, você pode criar um bom conteúdo, mas se você não tem processos para transformar aquele seguidor num lead, né, para você ter um mailing de cliente, gente, é coisa básica. Parece coisa jurássica, né? Porque no meu tempo lá eu trabalhava em corretora de seguros quando estava na faculdade, a gente tinha mailing de clientes, né? Que é ter os dados daquele cliente, dados básicos, nome, telefone, que são clientes em potencial. Que são clientes ou em potencial ou até clientes antigos, né? Por quê? Porque isso, inclusive, reduz o CAC, ou seja, o custo de aquisição de cliente. Você não precisa investir em tráfego, você não precisa toda hora estar trazendo público novo. Isso tudo a gente monta no planejamento estratégico de marketing e vendas. Em todo esse processo, entende? Então, assim, o processo é o terceiro pilar, porque você tem que ter dentro do seu dia a dia, da sua rotina, estruturado já um processo para que aquilo que você precisa seja fácil, como o depoimento no final de cada atendimento. Ou seja, você não perde a oportunidade. Não perco nenhuma oportunidade. Nós temos visto, Ana, uma questão, principalmente no Brasil, de uma questão de depressão, de ansiedade, frente ao uso excessivo de telas. E você que trabalha muito com essa parte digital, que panorama você tem sobre isso? Como é que a gente pode, talvez, reduzir esses impactos, ou usar o marketing digital apenas para determinados pontos? Porque, às vezes, você falou, né, do jovem que fica no TikTok, ele fica ali passando, ele não termina de assistir um vídeo inteiro.
Ele não tem concentração Ele nenhuma. não tem concentração nenhuma. Ele passa ali o seu dedo, daqui a pouco... No comecinho, tanto que a gente vê quando a gente posta uns vídeos, qual foi o índice, né, de que as pessoas ficaram ali naquele vídeo. Que panorama você enxerga dessa depressão, dessa ansiedade em cima do marketing digital? É possível a gente conciliar e ter um equilíbrio? Aí eu vou dizer uma coisa assim, e talvez eu seja um pouco polêmica neste ponto. O problema da pessoa que dirige mal não é o carro, é a pessoa. O problema da pessoa que usa mal a tecnologia é a pessoa, não é a tecnologia. Então, assim, óbvio, né? A gente tem muito mais acesso ao digital hoje e ferramentas que a gente quer utilizar. Então, segue a mesma lógica da construção de um projeto. Qual é o seu objetivo na rede social? Primeira coisa, ter muito claro isso, né? Segundo, então, para isso, eu tenho que criar ali uma rotina de trabalho, um processo definido para eu olhar. Eu, por exemplo, entro nas minhas redes sociais 2 vezes por dia e eu trabalho com isso, né? Preciso ver a gestão de tráfego de um cliente. Eu entro, mas eu entro pelo gerenciador de anúncios, eu não entro ali no feed, né? Por quê? Porque isso é meu trabalho, mas eu tenho que ter definido horários, né? Eu tenho que ter uma gestão do tempo clara. Então, acho que isso tem muito mais a ver com a gente aprender a colocar o digital, a tecnologia a nosso favor, né? E trazer isso para uma rotina mais saudável, do que efetivamente a gente tentar tirar o digital da nossa vida. Né? Então, acho que tem muito mais a ver com produtividade, com gestão de tempo, com gestão com o objetivo muito claro daquilo que a gente quer. Entende? Acho que a questão continua sendo de pessoas e não de tecnologia. Eu acho que você não foi polêmica não, Ana, porque vai muito de encontro também ao que nós trabalhamos. Porque assim, você coloca quem é o cliente que decide comprar o seu produto. O adolescente, ele vai falar, eu quero aquele tênis, ou eu quero fazer o super cérebro porque eu gosto. A criança, quem decide é o pai. Não, você vai fazer o super cérebro porque você está com dificuldades. Ou eu tenho que tirar as crianças das telas. Porque nós trabalhamos, Ana, tanto com o Soroban, com os materiais que nós temos aqui, e com jogos de tabuleiro. Que legal. Então, a gente tira as crianças do digital em si, e aí eu acho que você fala, quando você fala de pessoas nesse processo, né, não é o digital, é trazer algo, eu vou gostar do jogo de tabuleiro, eu vou gostar da interação. A responsabilidade é nossa, né? Isso. E quando a gente fala, e eu falei muito pensando no adulto, né? Mas quando você fala na criança, a responsabilidade, a pessoa que está por trás da tecnologia é o pai. O responsável por definir esse tempo, por dizer o que pode e o que não pode, é o pai. Eu tenho um filho de 22 anos. Hoje em dia eu já não determino mais nada, né, gente? Já perdi toda a minha autoridade. A gente tem que mudar a mentalidade em relação a isso também. Também é um desafio a ser superado. Mas quando eu definia, né, você tem que colocar hora para tudo. Assim como tem hora de comer, tem hora de olhar a rede social, tem hora de brincar, tem hora de dormir, tem hora para tudo, né? Isso é uma questão também de gestão da educação do seu filho. E daí a responsabilidade é nossa, né? Jogar a responsabilidade na tecnologia, que é um meio, não é um fim, né? É um meio, não é um fim. Aí é muita falta de responsabilidade. Desculpa, gente. Não, mas e Ana, a gente vai muito com esse trabalho também. Então, assim, como é que eu tiro os filhos, né? Como é que eu tiro meu filho da tela? Com 22 anos, tudo é muito mais difícil. Mas com 3, 4, 7... a gente tem que proporcionar outras atividades. Porque quando a gente vê o digital, e você falou da neurociência, né? O William Borghetti, que esteve aqui com a gente também, falou muito da questão do excesso da tecnologia. Muitas vezes eu olho produtos que também não são adequados para a minha faixa etária, quando a gente pensa na criança. A criança, ela tá ali passando o dedinho no TikTok, ela tá vendo tudo. O que é adequado para a idade dela e o que não é adequado. E a maturidade cerebral dessa criança ainda não tá toda formada. Então, cabe a nós, quanto pais, quanto educadores, organizar esse tempo frente às telas. Isso começa com um objetivo claro do porquê dar um celular para o seu filho. Perfeito. Qual que é o objetivo? Quando eu dei o celular para o Arthur, eu me lembro, até foi uma discussão entre mim e o pai dele.
ele tinha 7 anos. Todo mundo na escola já tinha celular. Menos ele. Eu passei com isso em casa. Então, o que eu fiz? Aí você tem que parar, porque eu acho que pai e mãe também é uma questão de gestão, né? De gestão da criação do seu filho. Então, você tem que parar e também estudar. Sim. Também não é só, tenho penso, não, você tem que entender o quanto isso é importante para ele. É importante ter o celular? É importante. Até para não se sentir diferente dos outros, para poder ter o acesso, para também não parecer, né? Não sei nem do que vocês estão falando. Não, eu acho ruim isso. Então, vamos dar, vamos. Mas para que a gente vai dar? Vai dar com esse qual objetivo, propósito? né? Como no marketing, qual é o objetivo principal? Se meu objetivo principal é falar de negócios, e aí eu já tiro uma outra dúvida, aproveito, né, tirar essa dúvida de todo mundo, não existe perfil pessoal nem profissional, tá, gente? O perfil é só um e você define qual é o objetivo daquele perfil. Então, no meu perfil do Instagram, meu objetivo é profissional. Tem coisas pessoais minhas ali? Óbvio que tem, porque eu sou uma pessoa única, não sou só a Ana, empreendedora, a Ana, gestora de projetos, a mãe do lançadora de Arthur. produtos. Eu sou também a mãe do Arthur, a mãe do Pitico, que é meu cachorro. Então, assim, você vai ver tudo isso lá. Mas a proporção é diferente. 80% do meu perfil é profissional, 20% é pessoal. Então, criança é igual. Qual é o objetivo desse celular? Qual é o objetivo dele aprender neurociência? Qual é o objetivo? Sabe? A gente tem que ter estruturado os processos, né? Estruturado o que a gente quer, por que a gente quer, como é que a gente vai utilizar isso, para que aquilo seja um diferencial e não um problema na nossa vida. Perfeito, Ana. Olha, nem vi o tempo passar. Foi aqui uma aula de marketing. Eu sei que a Ana ela faz mentoria para grandes profissionais, né, que nós temos aí contato, foi bem indicada pelo William Borghetti. Ana, queria te agradecer muito a participação no nosso podcast, queria que você deixasse aí um recadinho, suas últimas palavras, só agora são as últimas, gente, porque depois vocês sigam o perfil da Ana, né, ela tem um trabalho maravilhoso, podem contratá-la também como mentora. Sim, fiquem à vontade, o que eu puder ajudar, pode me chamar no DM lá, no Instagram, entrar em contato. O que eu digo assim, o que impede a gente de ter sucesso na vida, e principalmente como empreendedores, está muito mais na nossa cabeça do que no que efetivamente a gente tem que fazer. Então, trabalhar nossa mentalidade, nosso posicionamento é o primeiro passo para tudo começar a dar certo. Né? Por isso que ele é o meu primeiro pilar e por isso que eu acredito tanto nele, porque quando eu comecei a empreender com essa mentalidade de 1994, eu tive que mudar muita coisa na minha vida, né? Até entender que eu tinha a capacidade de criar e desenvolver uma empresa que pudesse ajudar as pessoas com aquilo que eu amo fazer, né? E a gente tem que ter essa postura, essa consciência muito clara, essa coragem, essa segurança para que os outros também acreditem naquilo tudo que a gente está oferecendo para eles. Então, para os empreendedores, acreditem em vocês, é o primeiro passo. Que legal, Ana, obrigada. E quem não conhece a rede de franquias do Super Cérebro, vem conhecer, vem ser um empreendedor, como a Ana acabou de falar, ter a sua própria franquia, e aí ser franqueado também ajuda muito, porque nós já percorremos aí um caminho de sucesso, e essa troca, como a Ana falou, né, a troca com outros franqueados também, isso acontece constantemente. Então, pessoal, agradeço, fiquem aí ligados que tem sempre novos podcasts do Super Cérebro Cast. Obrigada, Ana. Tchau, obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada. Você quer aprimorar as suas habilidades cognitivas e socioemocionais? Quer ter uma melhor saúde mental e também uma melhor qualidade de vida? Então eu te convido a experimentar o método Super Cérebro. O método Super Cérebro é um desenvolvimento humano integral envolvendo neurociência e educação. Você pode agendar a sua aula experimental gratuita pelo supercerebro.com.br e descubra do que a sua mente é capaz. Vem conhecer o Super Cérebro!